Meu nome é Jairo Cardoso, estamos aqui com mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre ventiladores antiscentelhantes. A ideia é trazer aqui um pouco a respeito de normas, o que as normas abordam a respeito do assunto, algumas questões práticas, né? Como evitar riscos mais graves, né? Em situações onde há necessidade de se utilizar ventiladores com essa segurança por serem antiscentelhantes. Bom, nós vamos abordar nesse slide então algumas definições, o que a norma aborda a respeito de antiscentelhamento, como evitar faíscas em ventilação, nos ventiladores, boas práticas de manutenção e operação, algumas questões de risco de ignição e também eu trago um pouquinho de uma conclusão de todo esse trabalho. Bem, como definição, o que é um ventilador antiscentelhante, né? Um ventilador antiscentelhante ou antifaísca, ele é projetado para minimizar o risco de faíscas durante o funcionamento, algo que pode ocorrer por atrito mecânico entre componentes metálicos rotativos e partes fixas, por exemplo, rotor e carcaça. Essas faíscas, elas são perigosas em locais onde há gases, vapores, poeiras ou névoas inflamáveis, podendo causar explosões ou até mesmo incêndios. Por isso usamos os ventiladores antiscentelhantes nesses casos. Então, nesse slide eu trago exatamente o que a norma aborda, né? Ou seja, essa questão de aplicação de ventiladores pode envolver manuseio de partículas, fumos, vapores altamente explosivos, inflamáveis, e essas aplicações, essa análise cuidadosa, assim como não só das partes fixas e as partes móveis, podendo ter contato, por estarem tratando de material ferroso e por sua vez serem o causador de acidentes, como dentro de um ambiente inflamável, gás inflamável, você trabalhar com faísca. Então a norma nos dá essa recomendação de termos um produto que tenha partes não ferrosas, podendo ser as partes rotativas não ferrosas ou as partes fixas, ou ambas, né? Por isso nós temos a ANCA A, onde todo ventilador é feito de alumínio. Nós temos a parte da ANCA B, que é o rotor em alumínio, a parte rotativa, mas também nesse caso nós temos que ter cuidado com o eixo ao passar pela carcaça, que esse eixo ele esteja protegido, né? Esteja devidamente protegido, porque há um risco também de contato, então a engenharia precisa ter esse cuidado, e é isso que nossa engenharia trabalha muito forte. Também nós temos as partes quando chama-se ANCA C, que ou seja, você tem um rotor de aço carbono e tem um disco, né, atrás do rotor, e o bocal por onde entra o ar, bocal de alimentação. Essas partes são de material não ferroso e o rotor, obviamente, de material ferroso. Existem então essas situações, claro, sempre cuidando que o eixo, ao passar pela carcaça, se a carcaça é de aço, também tenha esse cuidado. Então nós temos ANCA A, como eu comentei, ANCA B e ANCA C. São os três tipos de produtos ventiladores antiscentelhantes. Em se tratando do ANCA A, conforme a norma aborda, eu trago nesse slide exatamente o que a norma fala a respeito. E o ANCA A significa justamente que todas as partes em contato com gás inflamável seja de material não ferroso, por exemplo, o alumínio. Então nós temos a carcaça do ventilador, nós temos o bocal do ventilador, nós temos o rotor propriamente dito, e mesmo aquelas situações que você tem o contato, né, um possível contato
de material ferroso, como o eixo do motor, né, ou o eixo dos mancais, que ele normalmente ele é de aço carbono, se busca ter o cuidado. Duas coisas, uma para que esse gás inflamável não saia para fora da carcaça, e também o cuidado para que não haja nenhum contato desse material de aço carbono com esses elementos de vedação, né? Então o ANCA eu trago aqui na imagem inferior esquerda, eu trago uma carcaça, uma imagem de uma carcaça totalmente construída em alumínio, né? A ideia realmente, claro que aqui eu trago só a carcaça, mas nós temos também o rotor, bocal, né? Aí não está mostrando o motor, mas enfim, é uma parte do processo. Assim como também logo à sua direita eu trago um ventilador axial com a carcaça totalmente fabricada em alumínio também, né? Então essa vista explodida dá para ter uma ideia do que nós estamos falando, as partes que compõem o ventilador. Neste caso aqui é um arranjo 4, um motor ligado diretamente ao rotor, para que tenhamos essa imagem mais clara, né, do que estamos falando. Em relação ao ANCA-B, né, nós temos um ventilador onde o rotor ele é de alumínio, né, e as partes próximas à carcaça são de aço. Assim, se não houver o contato, se houver o contato, a faísca não ocorre. Muito usado em ventiladores centrífugos industriais. A norma ela trata justamente que o rotor com material não ferroso e um anel, muitas vezes não ferroso, ao redor da abertura onde passa o eixo, atende essa necessidade, né? Então nós temos normalmente esses ventiladores que trabalham com gases inflamáveis, eles possuem esses elementos de vedação, como eu comentei no slide anterior, dos gases inflamáveis não saírem para fora da carcaça. Então todo esse processo é feito também com material muitas vezes não ferroso, para que se tenha garantia, se houver alguma questão que envolva um afrouxamento de um parafuso, alguma coisa assim, que não haja risco de acidente, né? Ou seja, a gente deve sempre deve ser tomadas medidas para garantir que o rotor, os mancais e o eixo estejam devidamente fixados e travados para evitar justamente esse deslocamento e com isso ter o atrito, né? O atrito lateral ou até mesmo axial desses componentes na carcaça que é de aço. A condição tipo C, o ventilador deve ser construído de forma que um deslocamento do rotor ou do eixo não permita que duas partes não ferrosas do ventilador se atritem ou colidam. Ou seja, o tipo C, nós temos normalmente o bocal e um disco atrás do rotor de alumínio. E o rotor, propriamente dito, pode ser em aço carbono, ou seja, o rotor atritando-se com o bocal ou até mesmo com o disco, não haverá nenhum problema. Como evitar faísca no ventilador? Tem a questão do desbalanceamento do rotor, né? Pode fazer o rotor tocar na carcaça, gerando atrito, às vezes por acúmulo de sujeira, corrosão, danos nas pás, desgaste do eixo, tudo isso pode levar a um desbalanceamento. Outra questão é a fixação incorreta do conjunto. Vibração excessiva por parte de uma base frouxa, desalinhada, pode aproximar o rotor da evoluta. Também temos outra questão que é a deformação da carcaça. Às vezes choques mecânicos, transporte inadequado, então deve-se ter bastante cuidado. Outra questão é a falta de folga mínima, né? As folgas entre as partes girantes, como o rotor, e as partes fixas, como o bocal, recomenda-se que devem ser seguidos as orientações do fabricante. Reduzir a folga para melhorar o rendimento, isso é um fato,
mas é muito perigoso porque esse contato pode haver. Outra questão é a corrosão e oxidação, né? Que pode alterar essa geometria e diminuir essas folgas seguras. Outro ponto importante salientar é a manutenção inadequada, né? Quando tu substitui esses componentes que evitam a faísca por outras partes, que muitas vezes o cliente acredita que ser adequado. Principalmente que se há um desgaste, alguma coisa nesse sentido, e às vezes esse material pode comprometer todo o processo. Outra coisa, o uso fora do ambiente previsto de ventilador. O anticentelhante, ele trabalha com gases, poeiras. É importante que se tenha essa análise do ambiente na qual o ventilador vai estar atendendo, ou seja, dentro daqueles requisitos de segurança para que não haja nenhum problema. Bom, nesse slide eu comento algumas coisas sobre boas práticas de manutenção e operação, tá? É importante, como eu comentei, a gente tem que realmente garantir um balanceamento dinâmico periódico, verificar sempre as folgas internas conforme a especificação, evitar choques mecânicos até mesmo durante o transporte e instalação, manter limpeza interna sem acúmulo de pó, usar componentes originais, materiais equivalentes aos especificados, inspecionar o ventilador após paradas longas e antes também de início, né? Observando o que está no nosso manual de instalação e manutenção. E se ele é anticentelhante, cuidar para que não tenhamos também nenhum material próximo às partes tirantes antes de colocar o mesmo em operação. Em resumo, né, o anticentelhamento ele não é uma certificação isolada, mas sim ele é uma característica construtiva e um cuidado operacional contínuo deve-se ter. Mesmo o melhor projeto pode perder sua segurança se não forem mantidas as condições geométricas, materiais e folgas originais de acordo com o fabricante. Nesse slide aqui, por exemplo, eu trago riscos de ignição, né? Por exemplo, mancais. Mancais de rolamento não se utilizam no fluxo de ar. Se o fluxo contém gases, poeiras ou vapores inflamáveis, os mancais podem gerar. Às vezes ele pode gerar um aquecimento local por atrito. Esses mancais também há microfaíscas que, em caso de falha do rolamento, por exemplo, podemos ter um problema, lubrificantes inflamáveis expostos ao ar. Por isso que as normas como a ANCA 99 e outras recomendam-se que os mancais fiquem fora do fluxo, em se tratando de gases inflamáveis. Temos também a contaminação e desgaste. O fluxo de ar, muitas vezes partículas ou vapores agressivos, ele pode contaminar a graxa, né, dos rolamentos, pode acelerar a oxidação ou abrasão dos mancais, pode também reduzir significativamente a vida útil do conjunto. Importante também falarmos de soluções construtivas típicas, né? Por exemplo, ventiladores centrífugos com acionamento por eixo passante, né? Os mancais com mancais externos à carcaça, montados fora do fluxo, usam selos de eixo, né? Ou retentores para isolar o interior. Os ventiladores de acoplamento direto, por exemplo, os mancais integrados ao motor, também fora do fluxo, como por exemplo, pode citar aqui os arranjo 4, que é importante. O rotor está balanceado, de modo que não haja atrito entre o rotor e a voluta, entre outras questões que devemos ter cuidado. O eixo, quanto ao eixo, o eixo ele deve passar pela carcaça com uma vedação, sem contato direto com o ar transportado, vapor nesse caso, né? Partes expostas no interior, o aço carbono, pode gerar faísca sim, em caso de atrito com partículas metálicas. Aí se usa o que? Usar buchas isolantes ou revestimentos não ferrosos nas extremidades próximo ao fluxo é muito importante. Outra coisa são o que diz respeito aos parafusos, pinos, arruelas metálicas internas, né? Não é aconselhável usar certos fixadores que você não se sinta seguro, né? Pois se eles não forem bem fixos, de forma que não haja possibilidade de soltarem, como rebites roscados, por exemplo, é importante,
entre outros, isso pode ser devidamente evitado se seguir as recomendações do fabricante. Disso evita que eles se soltem e até existe um potencial de risco aí. Os motores elétricos, por exemplo. Motores nunca devem estar dentro do fluxo, especialmente se não forem à prova de explosão, né? Motores devem ficar fora da linha de ar, desse gás e ser devidamente aterrados. Tá? Se o fluxo for contaminado ou inflamável, usar, no caso, o acoplamento direto, correia ou eixo passante com mancais externos, sempre externos. Elementos de vedação, sempre usar os elementos de vedação adequados, de acordo com as orientações do fabricante. Sensores, nós temos sensor mecânico, né, com parte ferrosa exposta, né? Em sistemas monitorados, esses sensores, exemplo, sensores de vibração, temperatura, eles devem ser devidamente acondicionados conforme instalados pelo fabricante, né? E sem superfícies que possam, em contato com partes metálicas que possam gerar faísca. Preferir sempre sensores encapsulados, certificados para as áreas classificadas. Componentes soltos, por exemplo, ou desgastados. Por exemplo, pás com rebitagem solta, rotor com solda quebrada, anéis de desgaste frouxos, podem deslocar e tocar a carcaça, gerando faísca. Obviamente devem ser substituídos imediatamente. Enfim, conclusão, né? O conceito do antissentelhamento, ele vai além do material do rotor. Ele depende do conjunto mecânico. Qualquer peça ferrosa em movimento, em atrito ou dentro do fluxo, representa um risco potencial de ignição. No caso de ventiladores antissentelhantes industriais, os mancais devem sempre estar fora do fluxo de ar, né, devidamente isolados, aterrados, para eliminar risco de ignição, contaminação e falhas prematuras. Eu quero agradecer a todos até o momento que nos acompanharam até o final do vídeo. Fico à disposição. Acompanhe-nos pelas redes sociais. E a todos, um forte abraço.